Bom dia, bom dia, bom dia. Começando o Desembaraxando, episódio 53. E aí, Brasil, tá frio aí? Tá frio aí onde você tá? Aqui tá falando que vai chegar a 5 graus daqui a pouquinho, com sensação térmica de -1, -2. É que aqui em casa o frio não chega tão logo assim, fica uns 2 dias ainda legalzinho, depois o frio vem. Espero que você esteja bem, agradeço a você o carinho de sempre aqui com o Desembaraxando, todos os dias, segunda a sexta, às 6 horas da manhã, com frio, com calor, com chuva, e sábados, domingos e feriados no horário diferenciado, que só na hora para saber qual é o horário, ok? Mas o conteúdo fica gravado aqui no Instagram e também depois no meu Facebook e no meu YouTube. E peço para você se inscrever lá no meu YouTube. Vai lá, Ricardo Baracho, se inscreva. Aparecendo aquele pessoal, né? Se inscreva, né? Vamos ao que interessa, então? Desejando a você um bom dia. Eu quero falar um pouco hoje sobre a questão de esperar. Na vida, nós temos momentos dos mais variados que temos que esperar. Esperar por alguém, esperar alguma coisa acontecer, esperar das mais variadas maneiras e pelos mais variados motivos, né? O tal do esperar. Eu sempre começo lembrando, nos primeiros 10 anos de vida do meu filho, fizemos festa de aniversário. Teve um dia que ele falou, lá pelos 7 anos eu acho, ele falou assim, eu quero festa até os 10, não quero mais não. E assim foi, respeitamos ele e ele quis festa até os 10 anos de idade. Mas até que ele fizesse os 10 anos, nós fizemos essas festas, né? E nós fazíamos num salão de festa de um clube que éramos sócio. E era muito concorrido lá. Lá tinha 2 lugares lá dentro do clube para fazer a festa. As chamadas churrasqueiras, né? Tinha uma churrasqueira com o nome tal e uma churrasqueira com o nome tal. E o aniversário do meu filho é no final do ano, então nós tínhamos que, baseado nas regras lá do clube, eles abriam as inscrições no mês de maio. Então era uma coisa de louco, porque no começo eu não sabia que tinha que fazer isso, e teve um ano que eu perdi, e só uma vez, nesses 10 anos, nós fizemos em outro lugar, porque teve que na hora achar um lugar. Aí eu fiquei esperto. Então no mês de maio, as inscrições para reservar a churrasqueira acontecem. O que eu fazia, pessoal? Eu saía de casa 5 horas da manhã, porque lá abria às 6, e chegava lá, já tinha gente na porta do clube para fazer o mesmo que eu. Então chegava lá e esperava. Então eu esperava ali 1 hora e pouco, aí dava a minha vez e tinha que arriscar, né? Chegava na hora, eu falava a data que eu queria a festa, lá por novembro, né? Então maio a novembro, 6 meses, e enfim, sempre deu certo, né? Sempre consegui de marcar, porque me preparei. Então eu tinha 2 esperas. Chegando lá no mês de maio, 5 da manhã, esperar até às 6 horas abrir, e depois esperava, com uma vaga confirmada, esperava até novembro. Então, quer dizer, esperar faz parte da vida, né? Aí ficava aquela coisa, né? Aquele medo, será que eu vou achar a vaga? Será que eu vou achar? Um medo de esquecer o mês de maio, de ir lá e perder, de esquecer que vai e perde. E também esperar novembro chegar para poder fazer a festa. Mas sempre deu certo. Então é um exemplo de espera, né? Tem que esperar fazer o quê, né? E eu contei aqui, em alguns desembaraxandos atrás, eu contei a situação do garotinho que eu encontrei no elevador. Tá lembrado? Vou refrescar sua memória, né? Eu peguei o elevador, aí entraram 2 meninos, um menino de 5, outro de 10 anos aproximadamente, eram irmãos. O piquititinho estava chorando. E o mais velho procurava consolá-lo. Calma, né? Porque o menino pequeno esqueceu o copo na escola. Aí o mais velho falava assim, não, você vai ver o copo de novo, fica tranquilo. Só que tem que esperar 2 dias. Aí o menino, 2 dias,
espera muito, não sei o quê. Ele chorando assim, ele chorando o grande sofrimento. Mas você vê, é isso aí, né, meu amiguinho? Viver é pôr-se a estar. E é desde cedo lidar com essas coisas, com os erros, com a frustração, com a espera, que é o tema de hoje aqui. Muito bem. Então vamos lá, né? Então falei a situação da festa lá do meu filho, falei desse vizinho aí e aquela coisa toda, né? Mas assim, ó, esperar para muitos de nós, ainda mais dependendo do que se espera, é uma coisa muito difícil esperar, né? Porque aí vai gerar ansiedade, aí vem toda uma questão de temor, uma questão de preocupação. Quando esperamos, né? Para muitos de nós, alguns mais, alguns menos, a espera soa uma questão de falta de controle, parece que está acontecendo outras coisas junto ali, enquanto eu espero, que pode fazer frustrar o que eu estou querendo. Por mais que eu entenda que esperar não tem remédio, eu não posso fazer nada agora, porque é impossível fazer, só vai ser possível lá na hora, quando for dado o start para eu fazer alguma coisa, receber alguma coisa e viver o momento que eu tanto quero viver, que eu digo que quero viver. Então, para muitos esperar é muito difícil. Aí aquela pergunta assim, por que a gente não tem tudo sempre na hora que quer? Não vai ser sempre na hora que quer, não adianta. Até porque, né, quem somos nós na fila do pão, né? Com todo respeito, não fecha o filtro. Nós somos um ser no meio de um monte, milhares, bilhares aí, de bilhões de seres, se for contar todo o planeta Terra. Então nós somos uma pequeniníssima parte de uma grande engrenagem que vai rodando, que vai rodando, que vai rodando, que no devido tempo vai contemplando as pessoas de acordo com o que é de cada um. Pode não contemplar como a pessoa quer, mas contempla de outro jeito. Quer dizer, nós não somos o centro, então por isso que esperamos. Porque tem um movimento para todo mundo está esperando alguma coisa, todo mundo está querendo alguma coisa, então tem que esperar mesmo, né? Tem coisas que são mais imediatas, tem coisas que não são, e enfim, eu estou falando uma coisa aqui que a gente já sabe já, né? Pode soar uma coisa assim, já redundante, já sabida, mas aí que tá, né? Nós nos traímos naquilo que é tão sabido, tão falado, tão escrito, tão declarado, e nós nos pegamos nisso, né? E parece que nas mais, assim, incomuns, nós temos mais facilidade, tem hora, né? Sei lá, enfim. É para que possamos pensar, né? Mas eu quero trazer aqui hoje duas situações em relação a esse lance da espera. Aí que está a questão. Eu quero trazer duas situações na questão da espera. Primeira, que eu marquei aqui, ó. Vão ter pessoas que se identificam muito com o ato de esperar. Você pode ter dificuldades com a espera e você pode não ver a hora de parar de esperar. Mas tem gente que é o contrário de você, o contrário de nós. Tem gente que se identifica muito com a espera, por incrível que pareça, por incrível que parível. É verdade. Enquanto tem pessoas que têm dificuldade em esperar, que não aguenta, tem pessoas que se identificam muito com a espera. Como assim, Baracho? Como assim pessoas que se identificam com a espera? Porque é legal ficar falando que quer tal coisa, porque é legal ficar contando que está esperando tal coisa, mas quando a coisa vem, a pessoa não sabe o que faz, não é assim? Parece que é mais legal a pessoa flertar com o que está antes do que a situação em si. Aí me lembrou uma frase do filósofo alemão, o Arthur Schopenhauer. O Desembaraçando é cultura também, né? O Arthur Schopenhauer tem uma frase que eu marquei aqui, que fala assim, para muitos então, essa questão do abre aspas, é a ânsia de ter e o tédio de possuir. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Então tem pessoas que são identificadas mais com a espera. E ela fica naquela narrativa de que eu quero e vai chegar e eu estou esperando e não sei o quê. A ânsia de ter. Mas quando vem para possuir, a pessoa não dá conta, a pessoa fica pipocada. Aí ela vai sair daquela narrativa para entrar numa outra a qual ela volta a ficar esperando. Sabe aquela pessoa que fala de um relacionamento que quer, fala de um namoro que quer, e quando o namoro vem a pessoa sai fora? Baracho, mas não é obrigado a aceitar a pessoa, tem que ver se a pessoa é boa, tudo bem, mas já veio umas 15,
E a pessoa sempre está saindo. Ou ela fica falando de alguma coisa ligada a uma viagem, a um curso que vai fazer, a alguma coisa que vai submeter, que tanto diz que quer, mas quando a situação vem, a pessoa não vai. Parece aquele filme da, acho que é Julia Roberts, né, Noiva em Fuga, né? Falava do casamento e quando chegava no altar pulava fora. Mais ou menos isso. Então tem pessoas que vão flertar muito mais com o ato de esperar mesmo. Se identificam muito mais com o ato de esperar. Como disse o Schopenhauer, vão mostrar mais aquela ânsia de ter e vai ter o tédio de possuir. Quando vai possuir, fica mal. Quando vai possuir, é complicado. Então, quando a situação vem, a situação tão esperada, a pessoa não sabe o que fazer. Como assim, Baracho? Como assim? É que a situação, ela pode incomodar a pessoa, porque a situação tão esperada, ela tem a ver com algo que vai implicar a gente. A situação vai convocar a gente, a situação nos coloca num outro patamar de vida, nos coloca num momento diferente, nos coloca no novo. E nos coloca numa situação realmente que podemos ter essa angústia. Mas quem serei eu depois desse novo cenário? Por mais que a pessoa fale que quer isso, né? Então, é até um tema de um livro do psicanalista George Forbes, né? Você quer o que deseja? Essa frase para se pensar. Será que nós queremos aquilo que falamos que desejamos? Você quer o que diz que deseja? Muitas vezes nós não queremos o que falamos que desejamos, né? Eu falo que quero, eu falo que desejo, eu falo que desejo. Mas será que eu quero realmente o que desejo? Porque querer realmente o que deseja é estar disposto a fazer a travessia, a pagar o preço da diferença, da mudança, do desconforto, do novo. Então, a primeira postura de muitos de nós frente à espera é justamente se identificar com ela, né? Aí você fala assim, nossa, eu não aguento esperar. E você admira quem aguenta. Há quem aguente esperar de maneira genuína, saudável, tá tudo certo. Mas há quem se identifique com a espera e passa a vida inteira esperando, só para contar que tá com a vida em movimento. Entende que é assim? Meio que para dar uma satisfação para a vida, meio que para poder falar para quem não enche o meu saco. Então eu falo que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou esperando alguma coisa, que eu estou esperando alguma coisa. E quando a situação vem, eu dou uma conversa, eu sumo e vou para outra espera. E vou levando assim, vou para outra espera, e vou para outra espera, porque realmente não pode acontecer, né? Então, será que eu quero realmente o que eu desejo? Então a primeira identificação em relação à espera é isso. E Schopenhauer está certo, né? Para muitos é aquela coisa, é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando eu era criança eu lembro disso, que eu ficava esperando por algumas situações assim, ou ganhar o brinquedo, ou fazer uma viagem. Parece que eu tinha uma identificação maior quando eu esperava. Eu ficava pensando vários cenários, como é que eu ia ser, como é que eu ia brincar com aquele brinquedo, como é que ia ser, como é que não ia ser. E quando a situação vinha, eu ficava ali poucos minutos e perdia a graça. Já passou por isso? Já passou por isso? Já teve essa sensação, essa ânsia de ter e o tédio de possuir? Aí quando você tem a situação, parece que ela quebra toda uma fantasia da minha cabeça. E aí eu fico meio ruim assim, e sem graça. E a pessoa fala assim, ué, não era o que você tanto queria? Talvez é que não está batendo com o que eu idealizei, enfim. Mas a situação acontecendo, a que eu tanto esperava, ela me convoca. E muitos de nós realmente têm dificuldades quanto a isso, né? Quando a vida nos convoca, quando a vida nos implica. Então, há uma identificação quanto à espera. Mas há uma outra situação também, que é a segunda aqui do Desembaraxando, que eu acho que é a mais conhecida, é a mais falada, é a mais vista, né? Que é como nós ficamos enquanto esperamos. Aí que está a questão, né? Porque, como falamos no começo, não tem jeito, tem que esperar. É daqui a 2 horas. Putz, daqui a 2 horas, o que eu vou ficar fazendo? Então tem que fazer alguma coisa. Nossa, daqui a uma semana, é isso mesmo? Volta daqui a uma semana em tal horário. Então é isso? Putz, que não sei o quê. É isso aí. Então, a questão aqui é interessante, porque assim, mais do que ter que esperar e reconhecer que vai ter que esperar, é o que estamos fazendo enquanto esperamos, o que estamos pensando enquanto esperamos. Então a questão aqui
não é tão somente esperar, mas também é termos uma boa postura enquanto esperamos. Como que você fica enquanto espera? O que você pensa enquanto espera, né? Porque se nós pensarmos apenas naquilo que esperamos, nós podemos não olhar para outras coisas da vida. Aí que tá uma questão interessante, né? Nós ficamos sem olhar para o resto, porque ficamos tão obcecados, ficamos ali obcecados com aquilo. E uma frase que eu vi agora há pouco aqui na internet, que eu peguei, e falei, nossa, vem bem a calhar com Desembaraxando aqui essa questão, ó. Muitos esperam esperando e não esperam vivendo. Então a pessoa fica tão somente voltada àquela narrativa do que espera, e ela fica tão focada naquilo, que aí a vida não acontece em outras áreas. Ou, enfim, só vou olhar isso aqui quando tiver o que eu quero, que é complicado também. Então qual que é a sua postura enquanto você espera? Se ficar pensando só no que espera, a gente pode não olhar para outras coisas. A gente não olha para outras coisas. Coisas tão importantes quanto. Então, se eu ficar focado só no que eu quero e não olho para minha vida, no que está acontecendo no agora, eu deixo de exercer uma coisa muito importante, que é o que, Baracho? Que é a presença. É o tema que a gente sempre fala aqui no Desembaraxando, né? Estamos mais do que nunca muito necessitados de exercer a presença. Não é mais tempo que nós precisamos. Nós precisamos de mais presença, mais conexão com o agora. Então, se eu ficar muito focado só no que eu estou esperando, eu não olho para o que está acontecendo agora. E eu não exerço a presença. Então, mais do que esperar, é ver o que eu estou fazendo enquanto eu espero. É ter uma boa postura enquanto eu espero. Porque, algumas questões que podem acontecer enquanto eu espero e que podem colocar tudo a perder. Eu marquei algumas aqui. Primeiro, eu vou inventar de me precipitar. Essa é uma coisa complicada, né? Não suportamos a espera, aí a gente se precipita. A gente sabe que o negócio é tal hora e eu vou antes perguntar que hora que vai abrir, se eu sei já a hora que vai abrir. Aí eu fico uma pessoa chata, me importuno, e eu posso me precipitar. Aí eu me precipito e aí eu ponho tudo a perder, eu coloco tudo a perder enquanto eu estava esperando. Então, não se precipite enquanto estiver esperando. Aguente, faz parte, não se precipite. Uma outra coisa que pode acontecer enquanto eu espero é eu começar a duvidar de algumas coisas. E eu começo a duvidar de algumas coisas que eu não deveria duvidar. Eram coisas que eu me agarrava e acreditava muito. E eu começo a duvidar e eu começo a piorar o meu estado interior. Eu começo a piorar o meu estado emocional, o meu estado interno. Aí isso pode levar até o primeiro ponto, que é o lance do se precipitar. Então, se precipitar, duvidar, que é uma coisa complicada. Eu posso ficar inquieto nesse momento enquanto eu espero. Eu posso ficar confuso. Aí eu estava tão convicto, eu fico pensando, não saio daquilo. Aquilo que era uma certeza vira dúvida, aquilo que era dúvida vira certeza, mas uma certeza ruim, tá entendendo? Então muita coisa pode acontecer. É claro, eu fico ansioso, claro, né? Acho que é uma questão bem do ser humano. E vem aquele pensamento de que enquanto eu estou esperando, eu estou perdendo. Quem disse isso? Faz parte do momento esperar. Então, quer dizer, esperamos por alguma coisa que vai acontecer e esperamos por uma coisa que vai acontecer que pode ser que não aconteça. Então, a gente tem que estar também preparado para isso, né? Então, pode não acontecer, pode ser de uma maneira totalmente diferente do que eu imaginava, porque não há como negar que esperar, por mais que eu tenha um alvo, alguma coisa a qual eu estou esperando, mas esperar tem a ver com lidar com um pouco, uma parcela pequena, média ou grande, do chamado desconhecido. Esperar e lidar com o desconhecido. E acho que é isso aí que pega a gente, porque nós queremos ter roteiro, nós queremos ter mapa, nós queremos ter certeza de tudo, nós queremos ter controle, nós queremos, né? Nossa, se eu soubesse todo o futuro já aqui, não é assim. Faz parte da vida. Lidar com o não saber, lidar com o imprevisível, lidar com o inesperado e viver o arriscado, que não quer dizer irresponsabilidade, né? Muitas vezes esperamos tudo ficar muito organizado para aí sim fazer alguma coisa.
Tem hora que, ok, vai ser assim, mas tem hora que não vai ser assim. Vai ter que ir do modo que tá, vai ter que ir levando tudo que tá fazendo junto e vai fazendo no percurso. Então, tem isso também. Mas, enfim. Então, nesse segundo grupo de pessoas, né, que fica esperando, esperam esperando e não esperam vivendo, e vem muita coisa na cabeça nessa hora, o importante é exercitarmos a presença. É exercitarmos o presente. O presente é o que nós temos. Mais do que o presente, nós temos só a certeza do chamado agora. O resto é resto, né? A gente imagina coisa do passado, a gente projeta futuro, mas na verdade uma coisa que eu aprendi lendo um dia desse um livro sobre isso, eu gosto muito de meditação, né? E aí falava sobre isso. Na verdade, o nosso futuro, ele é agora. O nosso futuro é agora, porque o que há de ser, isso pode parecer muito óbvio, né? Mas é importante refalar. O chamado futuro que há de ser vai ser pelo que eu faço agora. Então o futuro é agora. O futuro é agora. Então esperar pode não ser fácil em muitas das coisas, mas esperar é um exercício. É um exercício do quê? De eu me conectar com a presença, de eu viver o presente, de eu estar ligado com isso que estou aqui. Então, temos duas posturas frente à espera. Os que se identificam muito com a espera e quando vem o que diz que querem, pipocam, espanam, aí vem o Schopenhauer, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir, e os outros que tão somente esperam, ficam focados no que esperam, mas não vivem, né? Então, quer dizer, esperam esperando e não esperam vivendo. Então, olham tão somente a vida em relação ao que espera e não olham outras coisas essenciais. Então, é uma arte saber fazer esse balanço com aquilo que espera versus com o que está acontecendo agora. A vida está acontecendo agora. A vida não para que eu possa esperar. A vida não para que eu possa esperar. A vida vai caminhando, a vida vai continuando. Mesmo eu não querendo, eu posso ficar parado com o braço cruzado. A vida vai me empurrando para frente, ela está indo aí, né? Então, eu posso perder muitas coisas nesse momento. É uma grande arte saber esperar, né? Ai, Baracho, mas tem coisa que eu não vou querer, tem coisa que eu imaginei que seria de uma coisa, então quando veio eu pipoquei mesmo. Tudo bem, a gente é humano, a gente não é obrigado a atender tudo que está de expectativa, direcionado. Eu não posso mostrar que desisto, eu não posso mostrar que eu fracasso. Não é bem assim. Tem hora que é ok. Por mais que eu fique falando que eu queria uma coisa, e quando a coisa veio, dependendo da situação, ok, eu saí fora. Mas tem gente que é direto assim. Estou falando dos excessos, tá? Todo excesso é sinal de que alguma coisa está faltando. Então, se eu sou do excesso, que é mais do esperar, e quando a situação vem eu saio fora, no excesso tem que observar isso. Enquanto eu espero, eu fico só esperando e não espero vivendo ao excesso, também tem que olhar isso. Seja uma coisa quanto a outra, o importante enquanto eu espero é eu saber exercer a presença. Como está o tempo, Baracho? Eu poderia falar assim, o tempo hoje, no meu caso aqui, em boa parte do Brasil, tá frio. Eu falei agora há pouco, né? 5, 6 graus com sensação de -2, -1. Essa é uma resposta muito comum. Como está o tempo, Baracho? O tempo está assim. Agora, trazendo para a vida, vamos filosofar um pouco. Como que está o tempo, Baracho? O tempo está passando. E em meio ao que passa, nós temos que esperar. Mas esperar não quer dizer deixar de viver. Ainda mais a presença e o presente. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua companhia. Beijo a você, se agasalha aí se você está no friozão desse Brasilzão, se cuida. Tenha um grande dia. Se você lembrar de alguém que, esse conteúdo aqui é legal do Baracho, compartilha, agradeço pela tua ajuda. Se você perdeu o começo aqui da live, volta e assiste tudo, tá bom? Você que esteve aqui ao vivo, ainda está? Bom dia. E você que está vendo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo no coração e até o próximo Desembarachando.